Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 27. Assim que se decidiu nossa partida para a Itália, Shaul foi entregue com outros prisioneiros a um oficial do regimento do imperador chamado Júlio. Iniciamos a viagem em Adramítio, em um barco que partiria em direção dos portos ao longo da costa da província da Ásia, acompanhados por Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, aportamos em Sidom. Júlio permitiu, como um gesto de bondade, que Shaul visitasse seus amigos e recebesse o que necessitava. Prosseguimos viagem dali e navegamos bem próximo do lado protegido de Chipre, porque os ventos estavam contra nós. Então passamos para o mar aberto, ao longo das costas da Cilícia e da Panfilha, e chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio alexandrino que partia para a Itália e nos colocou a bordo dele. Durante alguns dias fizemos pouco progresso e chegamos a Quinido com dificuldade. O vento não nos permitia continuar em frente pela rota direta. Portanto, navegamos do lado protegido de Creta, a partir do cabo Salmona, e continuando nosso desafio, aproximamo-nos da costa até alcançarmos um lugar chamado Porto Agradável, próximo da cidade de Lacéia. Pelo fato de muito tempo ter sido perdido e continuar a viagem seria arriscado, porque já era passado o tempo de Yom Kippur, Shaul advertiu: homens, percebo que nossa viagem se transformará em uma catástrofe, não apenas pela perda da carga e do navio, mas também pela vida de todos nós. Entretanto, o oficial deu mais atenção ao piloto e ao dono do navio do que às palavras de Shaul. Além do mais, pelo fato de o porto não estar bem equipado para o inverno, a maioria decidiu partir dali com a esperança de chegar a Fenícia, outro porto de Creta, e passar o inverno ali, um lugar protegido dos ventos do sudoeste e noroeste. Assim que uma brisa suave do sul começou a soprar, eles imaginaram poder alcançar seu objetivo. Portanto, levantaram âncora e começaram a costear Creta, bem próximo da praia. Pouco tempo depois, um vento do nordeste chamado Evraquilon soprou a partir da terra, forte e impetuoso, atingindo-nos. O navio foi arrastado e não conseguiu resistir ao vento, portanto desistimos de lutar e nos deixamos levar por ele. Enquanto passávamos por um lugar protegido de uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com esforços extenuantes controlar o barco salva-vidas. Içaram-no e reforçaram o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Mas no dia seguinte, pelo fato de lutarmos com uma tempestade tão forte, eles começaram a lançar fora o que não era essencial. E no terceiro dia lançaram ao mar o equipamento de navegação com as próprias mãos. Por muitos dias não apareceram o sol nem as estrelas, enquanto a tempestade continuava a cair sobre nós, até que gradualmente perdemos toda a esperança de sobreviver. Foi então, quando já havia passado muito tempo sem se alimentar, que Shaul levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter ouvido o meu conselho de não partir de Creta. Se o tivessem feito, teriam evitado esta perda desastrosa. Agora, porém, meu conselho é que tenham coragem, porque nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será perdido. Pois nesta noite apareceu-me um anjo de Yahweh, a quem pertenço e a quem sirvo. E ele disse: não tenha medo, Shaul. Você terá de comparecer perante o imperador. Veja, e Elohim lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Confio em Yahweh e creio que acontecerá o que me foi dito. Mesmo assim, devemos ser arrastados para alguma ilha. Era a 14ª noite e ainda estávamos à deriva no mar Adriático, quando por volta do meio-dia os marinheiros acharam que estávamos nos aproximando da terra. Então eles lançaram uma corda com um peso na ponta e encontraram água com a profundidade de quase 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a corda e encontraram pouco mais de 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam orações para que surgisse a luz do dia.
Nesse ponto, a tripulação tentou escapar do navio. Eles abaixaram o barco salva-vidas ao mar, fingindo que iriam lançar algumas âncoras da proa. Shaul disse ao oficial e aos soldados: a menos que estes homens permaneçam a bordo do navio, vocês não poderão ser salvos. Então os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Shaul insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que vocês têm estado em expectativa ansiosa, passado fome, sem nada comer. Portanto, eu os aconselho a comerem algo. Vocês precisarão estar alimentados para a própria sobrevivência, porque nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Assim que disse isso, pegou o pão, disse a berahá de agradecimento a Yahweh diante de todos, partiu e começou a comer. Com o ânimo restaurado, todos eles se alimentaram. Ao todo, éramos 276 pessoas a bordo. Depois de terem comido quanto quiseram, aliviaram o peso do navio, atirando todos os grãos ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas repararam em uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Portanto, eles cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Ao mesmo tempo, afrouxaram as cordas que mantinham os lemes fora d'água. Então, içaram a vela do mastro da frente ao vento e dirigiram-se à praia. Mas eles encontraram um lugar onde duas correntes se uniam e o navio encalhou ali em um banco de areia. A proa ficou presa e não se podia mover, ao passo que as pancadas da arrebentação das ondas começaram a quebrar a popa. Nesse momento, o pensamento dos soldados era de matar os prisioneiros para que nenhum deles se jogasse ao mar e fugisse nadando. O oficial, porém, desejando poupar Shaul, impediu-os de executar o plano. Ele ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à praia, e os demais deveriam usar tábuas ou pedaços do navio que pudessem encontrar. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Capítulo 28. Depois de nosso livramento, descobrimos que a ilha era chamada Malta. Seu povo mostrou-se extraordinariamente bondoso, estava frio e começava a chover. Portanto, eles fizeram uma fogueira e receberam bem todos nós. Shaul juntou vários gravetos e os estava lançando ao fogo, quando uma cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Os habitantes da ilha viram a criatura pendendo da mão de Shaul e disseram uns aos outros: este homem deve ser um assassino. Ainda que tenha escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Ele, porém, sacudiu a cobra ao fogo e não sofreu nenhum dano. Mas os habitantes locais esperavam que ele começasse a inchar ou que repentinamente caísse morto. Depois de esperar um longo tempo e perceberem que nada disso lhe acontecia, mudaram de opinião e disseram que ele era um deus. Próximo dali estavam as terras pertencentes ao governador da ilha, chamado Plúbio. Ele nos recebeu de modo amigável e hospedou-nos por 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio ficou acamado, doente, com ataques de febre e disenteria. Shaul entrou para vê-lo, orou, colocou as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, todas as pessoas da ilha que tinham doenças vieram e foram curadas. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. 3 meses depois, embarcamos em um navio procedente de Alexandria, chamado Deuses Gêmeos, que tinha passado o inverno na ilha. Aportamos em Siracusa e permanecemos ali 3 dias. De lá chegamos a Régio, depois de um dia, soprou o vento sul. Portanto, chegamos a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até ao mercado de Ápio e às 3 vendas para nos encontrar. Quando Shaul os viu, agradeceu a Yahweh e recobrou o ânimo. Quando chegamos a Roma, o oficial permitiu que Shaul morasse por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, Shaul convocou uma reunião com os líderes judeus locais. Quando esses se reuniram, ele lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos pais, fui feito prisioneiro em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar.
porque eu não fiz nada que justificasse a pena de morte. Quando, porém, os habitantes de Arrudá objetaram, fui forçado a apelar para o imperador, não que eu tivesse uma acusação para fazer contra o meu povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, porque é pela esperança de Israel que tenho estas correntes me prendendo. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta de Arrudá a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Entretanto, achamos apropriado ouvir seus conceitos de você mesmo, porque tudo o que sabemos a respeito desta seita é que as pessoas falam contra ela em todos os lugares. Então eles marcaram um dia com ele e chegaram um grande número. Desde a manhã até ao anoitecer, ele lhes explicou o assunto, dando testemunho cabal a respeito do reino de Arrua e usando tanto a Torá de Moshe quanto os profetas para persuadi-los a respeito de Yahushua. Alguns foram convencidos pelo que ele disse, mas outros se recusaram a crer. Portanto, eles foram embora, discordando entre si mesmos, depois de Shaul ter feito sua declaração final. Bendisse a Ruach HaKodesh a seus pais, por meio de Yeshayahu, o profeta. Vá a este povo e diga, vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. E vocês sempre verão, mas nunca perceberão, porque o coração deste povo se tornou insensível, mal ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, por medo de que pudessem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e fazer techuvá para que eu os curasse. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Yahvé foi enviada aos Goim, e eles a ouvirão. Shaul permaneceu durante 2 anos inteiros em um lugar que ele alugou para si mesmo, e ele continuou a receber todos os que iam vê-lo, anunciando o reino de Arrua e ensinando a respeito de Yahushua, o Mashiach, abertamente e sem impedimento.